Bom dia a todos. Eu saúdo aos nossos amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É muito bom poder partilhar, né, as coisas de Deus com os irmãos. É muito bom a gente, a cada dia, aprender mais um pouco do Senhor, né? O apóstolo Pedro escreve: cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que fazer: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje na lição número 23 da nossa revista, né? Viver com fé e sabedoria. E apropriadamente o pessoal escolheu para hoje uma lição que fala de amor. Tudo que nós estudamos nessa revista inteira, né, tanto para a vida pessoal como para a vida em comunidade, só será verdadeiro se existir o amor. E nada mais apropriado para falarmos do amor do que o capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? Acompanhe comigo a leitura desse texto. Todo mundo conhece, todo casamento que a gente vai, na maioria das vezes, esse texto é lido, né? Esse texto já foi cantado pela Legião Urbana. Então, é muito gratificante falar sobre ele. O amor é o dom supremo, é o título da minha Bíblia aqui para esse texto. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ler de novo, para ficar bem gravado? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é um tema bastante destacado nas escrituras sagradas, né? Ele tem sua origem e fundamento em Deus e é apresentado como uma virtude divina, pois Deus é amor. Escreve João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Esse amor que surge em Deus e alcança as pessoas não é mesquinho, nem passageiro. Ele jamais acaba, está escrito aí no versículo 8 do texto que lemos. Deus o transformou em um mandamento, condicionando a um compromisso de toda a pessoa cristã. Questionado sobre isso, Jesus respondeu assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e o profeta. Nós sabemos que o povo judeu, então, da época de Jesus, seguia as escrituras. Nós escutamos, ouvimos muito sobre escrituras. O que eram as escrituras? Era o livro do Pentateuco, os livros do Pentateuco, não é? Os 5 primeiros livros da Bíblia e o livro das profecias. Havia ainda o livro poético, como Salmo, Provérbios e Cantares de Salomão. Quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, se submete de forma espontânea ao mandamento proposto por ele. Em Levítico 19:18, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Só quem ama a Deus com todo o seu ser é capaz de amar o próximo, superando as barreiras do preconceito, do egoísmo, da impaciência. Ao amar ao próximo sem restrições, aprende-se a amar a si mesmo. A Bíblia nos ensina como deve ser o amor cristão. Ele é sempre manifestado com atos de misericórdia. Jesus disse: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Está lá em Lucas capítulo 6, do 32 ao 36. O amor não pode ser fingido, escreveu Paulo aos Romanos. O amor não seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apeguem-se ao bem, diz a carta. Vem acompanhado de muitas qualidades, encontradas em Gálatas 5, dos versículos 22, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas juntas formam o fruto do Espírito, no singular. O amor de Deus não espera retorno ou recompensa. Mesmo porque, se assim fosse, nós até hoje estaríamos perdidos. Pois, como seres humanos pecadores, nunca poderemos retribuir, pagar o amor, o perdão e a salvação de Deus. E esse amor incondicional de Deus é que nos inspira, nos move a agir com amor desinteressado, sem esperar algo em troca. No capítulo 13 de Coríntios, Paulo se vale de poesia, de uma retórica carregada de exageros, no sentido de elevar o amor sobre obras excelentes, como, por exemplo, falar todas as línguas, profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Outra perspectiva interessante é que Paulo discorre sobre o que é e o que não é amor, trazendo nos versículos de 4 a 7 afirmações positivas e negativas. 15 afirmações descrevem a natureza do amor em Cristo, 2 positivas, 8 negativas. A última adiciona um contraste positivo, 4 positivos para finalizar. Ele escreve, né? Naquele dia, ele escreve lá no texto de Coríntios, né? O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Essa é a parte positiva, mas aí ele vai falar dos negativos. Ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. As primeiras são as mais importantes, paciente e benigno, e são definidas pelas afirmações que se seguem. No verso 13 é um resumo das virtudes cristãs.
fé, esperança e amor. E a exaltação ao amor como maior delas, ao descrever e defender as qualidades divinas do amor, de maneira tão profunda, Paulo revela a imaturidade dos coríntios. Ele veementemente condena todo o ressoar barulhento do orgulho e da superioridade. O antídoto para isso é o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele, escrevendo aos Colossenses, escreve assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 14. Quando esse amor não permeia nossas ações e relações, elas perecem e nós perecemos. Sem o verdadeiro amor que provém de Deus, que se doa, que não busca seus próprios interesses e nem suspeita do mal, nós vimos aqui, né, no texto que estamos estudando, no versículo 5. Né? O amor não se conduz de conveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não é possível um convívio fraterno e sincero, né? Sem o verdadeiro amor que provém de Deus. Por isso a palavra de Deus nos exorta: façam todas as coisas em amor. Tá? Ainda na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 14. Desculpa. Uma igreja que se empenha por viver a sua espiritualidade, apoiado na sabedoria de Deus, certamente cresce em fé. E adquire maturidade espiritual a ponto de saber discernir que todos os seus atos precisam ser feitos com amor. Mais que um sentimento, o amor é uma decisão que pode pautar nossas escolhas, atitudes e relacionamentos, quer no âmbito individual, quer no comunitário. Se ficarmos esperando ou dependendo de nossas emoções, provavelmente nunca agiremos segundo o amor. O que o capítulo 13 de 1 Coríntios nos ensina sobre isso? Muita coisa. Né? Esse texto fala da excelência do amor. 1 Coríntios capítulo 13 é de um bloco específico que vai do capítulo 12 ao 14, onde o apóstolo Paulo se propõe a confrontar a comunidade diante de situações ruins que estavam acontecendo, como, por exemplo, as divisões e contendas que havia entre eles. No capítulo 11, no versículo 18, ele escreve: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio que isso acontece mesmo. Tinha certeza que acontecia. Não foi uma fofoca que contaram para ele, foi um fato real. Para tratar do assunto, ele começa explicando a dinâmica do corpo de Cristo. Né? Nos versículos do capítulo 12, dos versículos 12 a 30, Paulo nos compara aos membros de um corpo. Braço, perna, nariz, né? E a importância que cada um tem. Afirmando que somos muitos membros, cada um com a sua função. Não é assim no nosso corpo? E nenhum membro é mais ou menos importante do que o outro. Tem muita gente na igreja que precisa entender isso, tá? Compreender isso, segundo Paulo, é importante para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor dos outros.
Nesse sentido, do que é mais ou menos importante, o apóstolo cita os dons espirituais. Eu gostaria de partilhar esse texto com os irmãos, que está lá no capítulo 12, do 1 ao 11, mas nós vamos ler a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Por isso que a gente não pode levantar o nariz achando que a gente é alguma coisa, né? Porque é Deus que opera tudo em todos. As manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Todos os dons espirituais, quando são concedidos a alguém, ele é concedido por uma razão específica. Tem que ser útil. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profetas, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz a cada um individualmente. Esses dons espirituais era algo muito valorizado pelos coríntios. Mas ao descrever o amor ágape, o apontam como algo muito mais importante que os dons espirituais. Ao apresentar a igreja como corpo de Cristo e mencionar a importância do amor acima de qualquer dom, Paulo procura reconduzir a sua comunidade para o centro do Evangelho. A essência do Evangelho é o amor. Esse texto é conhecido como o poema bíblico do amor. O amor é de fato o tema nele exaltado. A palavra amor se repete 9 vezes no texto. Nele não aparece o nome de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. O tema tratado não é exclusivamente espiritual, mas humano, que certamente interessa a qualquer pessoa e faz com que esse seja um texto bíblico acessível, podendo ser compreendido, ainda que superficialmente, por pessoas crentes e pessoas descrentes. A palavra amor nos remete às relações interpessoais. É o amor que permite o convívio e o desejo de estar e permanecer entre as pessoas que se conhecem mais proximamente. Em família, que por vezes vive algum tipo de conflito, é o amor que sustém e faz com que se busque tentativas de superação para os atritos. Para fins didáticos, pode-se dividir o capítulo em 3 partes. A primeira, dos versículos 1 a 3. A segunda, dos versículos 4 a 7. A terceira, dos versículos 8 a 13. A ênfase do capítulo recai sobre o capítulo 13. O mais importante é o amor. A primeira unidade traz no início de todas as frases as palavras ainda que. E no meio da mesma a palavra se. Então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Se não tiver amor. Tais expressões revestem a ideia de condição. Essa repetição de palavras busca chamar a atenção de quem lê para o tema principal, que é o amor. O amor é critério e pedra de tropeço justamente para os melhores e para as melhores e mais nobres exteriorizações, que são as nossas ações performantes da nossa comunidade religiosa. Nos versículos 1 a 3, o amor relativiza as manifestações mais reconhecidas. Em Corinto, glossolalia, que era o dom de línguas, profecia, o conhecimento e a fé capaz do impossível, são os conteúdos da profecia. A renúncia radical que está no versículo 3, distribuição das posses e martírio, essas exuberantes obras religiosas não têm nenhum valor em si.
diante do amor caem aos pedaços. Portanto, o apóstolo mostra-se ameaçadoramente radical. Escreve Schwantes. Em suma, sem o amor, qualquer gesto é nulo. A segunda parte dos versículos 4 a 7 traz características a respeito do amor. Como é que é o amor? Com uma linguagem de fácil compreensão. O autor passa a afirmar o que é e o que não é amor. Não se trata de exaltar uma virtude, mas de exteriorizar a ação ou de encarnar a prática. Ao decantar o amor, o texto nos convoca a agir. Amor é sentimento. Se ele não for posto em prática, daí nós podemos usar a palavra caridade, não serve para nada. Ah, eu amo meu irmão. E daí? Meu irmão está passando fome, eu não estou fazendo nada para ele. Né? Ah, eu amo fulano, mas o fulano está indo para o inferno e você não está falando de Jesus para ele. Né? Então tem que ter atitude, não adianta eu só ter o sentimento. Né? O amor é atitude. Na parte final dos versículos 8 a 13, o autor anuncia a durabilidade do amor, quando afirma que o amor jamais acaba. Interessante isso, né? Então, eu tive a felicidade de comemorar com os meus pais os 50 e os 60 anos de casado, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe que eles viveram, todos os problemas que os dois tiveram, eles viveram juntos mais de 60 anos. O que faz, né? Você ficar junto com alguém por tanto tempo, né? Sempre lembrando que a sua mulher, depois de um certo tempo, e você também, não é aquele cara lindão, né, que você era quando você tinha 20 anos. Na parte final, o autor anuncia a durabilidade do amor quando afirma que ele jamais acaba. E retorna essa afirmativa no último versículo, quando declara que o amor permanece, ao passo que a profecia, grossolar e saber são dons provisórios. Por isso, o amor é um caminho sobremodo excelente. É o maior. A fé se baseia no que Deus fez. A esperança se dirige para o que Deus fará. O amor é a permanente presença da salvação. É o vínculo da perfeição, conforme nós lemos lá em Colossenses 3,14. E como tal, é maior. Diante de qualquer atitude de soberba ou de superioridade, coisas que certamente provocam divisão e competição na igreja, o amor surge como caminho de superação para tudo. E isso somente o amor pode dar um verdadeiro sentido à comunidade de fé, como disse o apóstolo João, o amor procede de Deus. O que diferencia e destaca uma pessoa cristã, dentre outras, não são os seus dons, dízimos e ofertas, sua presença ou imponência, mas a vivência do amor. Todo serviço, toda diaconia feito em favor da comunidade precisa ser feito totalmente em amor. Pois é através dele que a presença de Deus é revelada às outras pessoas. É um ambiente de amor que a graça de Deus se manifesta. Por isso o apóstolo afirma: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Uma igreja repleta de dons e projetos corre o risco de perecer em sua vocação, se não tiver da parte das pessoas, dos ministérios e da liderança a disponibilidade de amar de acordo com os preceitos bíblicos. O amor seja sem hipocrisia, escreve Paulo. O amor é uma característica importante de uma igreja sábia, que cuida dos relacionamentos, se importa com as necessidades das pessoas, necessidades materiais e espirituais, e busca caminho para supri-las na força do Senhor,
sendo acolhedora e amorosa com as pessoas da comunidade e com as pessoas de fora. Muito da maneira de nós amarmos tem a ver com as experiências que vivenciamos. Há amores egoístas, sufocantes, interesseiros, doentios. No entanto, toda pessoa que experimenta o amor de Jesus Cristo aprende com ele a amar de uma perspectiva diferente. Assim, o amor que habita em nós e a nossa maneira de amar, seja como indivíduo, seja como igreja, deve ser pautados a partir das características do amor descritas na carta de Paulo para a igreja de Corinto. Amar requer paciência e investimento. Não somos perfeitos e não amamos pessoas perfeitas. Por isso, precisamos ter paciência diante das limitações que aparecem nas relações. Tais limitações, porém, podem ser inclusive oportunidade para transformar mútua, especialmente quando compreendemos que nós também temos as nossas dificuldades e estamos rodeados de pessoas que nos amam apesar das nossas limitações e das nossas dificuldades. Na igreja não é diferente, muitas pessoas estão começando na fé e ainda não têm a mesma experiência e o mesmo conhecimento que outras pessoas. Por isso, a acolhida com paciência, o investimento na formação espiritual são as melhores formas de prepará-las para se tornarem grandes testemunhas. O amor não há de ciúmes, o ciúme mata as pessoas. Mata as relações. Ciúmes é uma distorção de um sentimento de posse que surge de uma compreensão equivocada em relação às pessoas e às obras que realizamos. No amor à liberdade, construímos laços e não correntes nos nossos relacionamentos. O amor tudo sofre. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas o amor a Deus não nos deixa desistir. O amor ao próximo nos ajuda a levar consolo a quem sofre. E o amor de Deus lança fora todo medo, escreve João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18. O amor pode se decepcionar, se aborrecer, mas nele mesmo há forças para superação, perseverança e permanência no propósito divino. Infelizmente, essa frase muitas vezes tem sido usada de forma distorcida para justificar assédios de todo tipo, especialmente a permanência da mulher debaixo de um jugo de violência. Isso é bem atual, né? Paulo conclui essa exortação dizendo que existem coisas que devemos deixar, pois é preciso amadurecer para avançar no conhecimento da graça e do amor de Deus. Viver com divisões e facções não faz benefício nenhum, apenas atrasa o avanço da obra missionária. É preciso crescer em unidade, em amor e em serviço mútuo. Identificar os desafios que o amor apresenta e superá-los em um exercício comunitário é tarefa da Igreja de Cristo. Vamos experimentar? Ao encerrarmos mais uma edição da Revista em Marcha, somos desafiados e desafiadas a vivenciarmos plenamente o amor cristão. Esse amor que é puro, porque procede de Deus e age como antídoto para todas as mazelas da vida. Desejamos que, vivendo uma vida com fé e sabedoria, possamos espalhar mais amor nesse mundo e assim revelar cada vez mais a presença de Cristo em nós. Semana que vem, domingo que vem, é dia de Pentecostes. Eu convidei o Bispo João para ministrar a aula para nós, né? Vamos orar, né? Para que a nossa semana seja abençoada, né? E na próxima, depois do dia de Pentecostes, nós vamos iniciar uma nova lição, cujo título é Maturidade Cristã. Que Deus nos abençoe, que nos dê um dia abençoado, alegre na sua presença. Amém.